Olá, amigos, bem-vindos ao canal. Uma ótima quinta-feira. Desejamos a todos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Muito obrigado. Temos aqui hoje o nosso convidado, Dr. Ricardo Leme, para Astrologia Elementar, na reunião sobre planetas, aula 22, e a segunda parte sobre o Sol. Relativamente ao Sol, hoje falaremos sobre especialização, dinamização e individuação, que são processos solares. Solarizar-se. Tudo bem, Angel? Maravilha. Maravilha, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, marcada pelo início do conjunto de peregrinações pelos futuros mundos, as centelhas que nós vimos na reunião passada, e esses mundos também estavam em processo de gestação. Então vejam que beleza, enquanto nós vamos nos conformando enquanto indivíduos, construindo corpos ou veículos, os mundos também vão se configurando. De alguma forma, na medida que o mundo evolui, cada planeta evolui, nós também evoluímos. É legal, né? Você acha que é uma relação de reciprocidade? Os habitantes de um mundo também contribuem para a evolução do espírito daquele planeta? Isso. É bem assim. Porque você vê, a gente parte de um estado de aparente indiferenciação no período de Saturno, quando não há um Sol individualizado, como a gente conhece agora no período terrestre. Quando nós estamos num estado de plena comunhão, onde tudo pode ser pela simples proximidade. Você pode saber por proximidade. E aos poucos, no período de Saturno, período solar, período lunar, até o período terrestre, existe todo um processo de individualização daquilo que já havia no período de Saturno. Então, num período em que tudo era calor, hoje a gente já consegue determinar diferenças conceituais quando você olha para o Sol, por exemplo, que ele não é só calor, ele é luz e calor. Então, cada astro, cada planeta vai se especializando no seu ser e oferecendo, dentro de um princípio onde você pode olhar para uma relação eu e tu, as características de cada planeta, de cada ser, de cada indivíduo. E apesar da distância física, que do ponto de vista espiritual não quer dizer nada, mas há uma distância física, se você melhora a qualidade da vibração espiritual da Vênus, do Marte, do Sol, no seu mapa astrológico, você também está contribuindo aqui na Terra com a evolução desses seres? Esse é um dos mistérios, né? Talvez a gente possa falar um dos mistérios da fé, um dos grandes mistérios da natureza. É esse princípio da comunhão que não é evidente nessa experiência da vida, onde a separatividade é nítida, né? Oswaldo está aí, Ricardo está aqui. Mas quando Ricardo melhora, Oswaldo melhora. Quando Oswaldo melhora, Ricardo melhora. Se a Vênus é bem trabalhada no meu tema natal, tudo aquilo que é venusiano também ganha um upgrade. Então é sensacional isso, né? Porque isso não é um conhecimento do tipo ver para crer, é um conhecimento do tipo crer para ver. Você compõe com ele e percebe o reflexo dessa melhora na sua própria vida. Legal, maravilha. Henri Bergson viveu até 1941 e cunhou um conceito o conceito de elan vital, ou impulso vital, ou energia vital. Revestindo-se de matéria em grau crescente de densidade, as centelhas partiram motivadas por um elan vital, por um impulso vital. Vale a pena meditar sobre isso. Que força é essa, que impulso é esse que cada um de nós temos? Mas podemos manusear de forma diferente, segundo os nossos critérios pessoais, segundo a nossa arbitragem sobre o próprio destino. Bonito, né? Maravilhoso. Essa liberdade que Deus nos deu. Essa liberdade, assim, esse impulso volitivo, né? Que a gente pode enterrar, porque ele, de algum modo, fala dos nossos talentos, ou a gente pode frutificar e multiplicá-los. Né? Uhum. Então, segundo Bergson,
Criar é sinônimo de evoluir, e evoluir também é sinônimo de criar. Ele trabalhou muito a ideia de evolução criadora. E vale a pena se aproximar dessas ideias, porque elas, apesar de Bergson ser um filósofo, elas se aproximam muito de uma natureza espiritual mística, porque Bergson herdou duas tradições, tanto a judaica quanto a cristã. Então ele fez uma combinação muito saudável dessas tradições, assim como Annick de Sozenelli, assim como Baruch Spinoza, que também sofreu influência tanto da sua origem hebraica quanto da influência cristã. Legal quando isso acontece, né? É bacana. A pessoa não fica polarizada. Especialmente a Sozenelli, que faz isso de uma forma muito natural, muito harmoniosa, né? Spinoza tem uma tensão que a gente percebe na biografia dele que assusta. E Bergson você lê que tem uma coisa um pouco mais endurecida, às vezes um pouco mais resistente para entrar e comungar conosco. Eu ainda não converso bem com ele. Legal. A gente vai fazer a brincadeira do copo e chamar ele para conversar. Vamos ver. O impulso interno de criar, disseminar, afirmar, confirmar, realizar e glorificar os atributos do gênio celeste que tudo criou. Então, isso é natural no ser humano, como herança do Pai. Né? Tudo que Deus tem, nós temos também. Não é fantástico isso? É. E o Sol e o Júpiter no nosso tema natal reforçam demais isso. Quem tem Sol e Júpiter, como nós falamos sempre, é um super abençoado. Tem a vontade em comunhão com a graça. Uhum. Que coisa, hein? Isso. Esse processo culminou na incontável variedade de gêneros e espécies manifestados no mundo onde habitamos. Você olha, a natureza é uma coisa fabulosa. Quantas formas de vida, quantas ondas de vida, que loucura! E é bacana essa possibilidade de a gente estabelecer uma relação com elas, né? Porque a gente pode se relacionar a partir da imagem, a partir do epitélio, a partir do encontro físico, do ver para crer, do cientificismo, do materialismo, que é uma experiência válida, e muitas pessoas se satisfazem só com ela. Mas a gente pode também estabelecer uma relação espiritualista com ela, do crer para ver. E aí a gente deixa de trabalhar imageticamente, mas trabalha na realidade da semelhança. Porque o crer para ver nos possibilita estabelecer uma relação com aquilo que nós não sabemos. E é quando você se fragiliza, quando você se permeabiliza, se disponibiliza, se vulnerabiliza, que todo aquele seu saber, aquilo que você aprendeu vendo para crer, né, está estabelecido, você pode ser visitado e contemplado por formas inusitadas, que a ciência não atina, que o materialismo não aponta, e passa a ser uma experiência íntima. Né? Legal. As centelhas espirituais concebidas no tempo zero são protótipos, ou seja, arquétipos primordiais das vindouras formas de vida. Então nós podemos ter, como estamos falando do Sol, que o Sol no nosso tema natal é o responsável pela vida de todo o mapa. É ele que vivifica o mapa. É ele que ilumina tudo que existe lá. Isso. Então, todo planeta que faz aspecto com o Sol é bem-aventurado. Sim. Lembrando que, astrologicamente, a gente olha para o Sol como um ponto que determina uma vibração no nosso tema natal. Mas existe, do ponto de vista astrológico, geocêntrico, astrologia geocêntrica, a esfera solar. E quando a gente fala num princípio de solarização, a gente não está falando apenas do Sol visível, que se manifesta como luz. A gente está falando do Sol potencial, que conta toda uma história do zodíaco e que não é visível como aquele ponto que nós representamos. Então, estabelecer uma relação com esse Sol que não seja só aquilo que é visível é solarizar de fato. Porque às vezes a pessoa pensa no Sol como aquilo que está pontuado no céu. O Sol é toda uma esfera que envolve a Terra. Por isso que a gente pode se solarizar numa relação eu e tu. Quando o Sol do outro conversa com o seu, ou não conversa, e você observa aquilo que há de trevoso em si. Legal.
formas de vida em contínua evolução, em conformidade com o plano evolutivo concebido pelo Criador. Então, o Sol, de alguma forma, ele representa em que ponto você está da sua evolução pessoal. O seu grau de consciência, o seu grau de possibilidade na atual encarnação. As centelhas individuais são potencialmente portadoras das qualidades do Pai Criador e, portanto, capacitadas para assumir dinamicamente o legado da criação. Não é fabuloso você saber que você é um herdeiro da criação? É um herdeiro do universo? Isso. E principalmente, você frisou muito bem, né? Participar dinamicamente. Porque é essa dinâmica, esse movimento que permite que algo aconteça, né? Se você está em estado de paralisia anímica, existe uma impossibilidade de algo diferente de si acontecer, né? É isso aí. As peregrinas criaturas incorporam as qualidades de artífices, artistas e coparticipantes da polimorfa criação. Então, o laboratório da existência, ele te fornece vários tipos de ingredientes para você criar como aquele que te criou. As casas terrestres delimitam as regiões onde você vai habitar e o material que você vai ter à sua disposição para ser um criador. Todas as casas. Não tem uma casa específica. Apesar da casa 5 estar associada diretamente ao Sol e ao potencial criativo, nós podemos fazer isso em todas as casas. Nós podemos ser criativos, inclusive na casa 2, que é ligada à administração de bens. Não é só saber lidar com o dinheiro, não é isso? Sim, levando em conta que o principal bem que nós temos é a consciência, né? A pessoa que administra só dinheiro, quando ela se percebe sem o corpo físico, ela se percebe numa situação desprovida de bens. Mas a pessoa que consegue transformar ter em ser, ela pode se surpreender de uma forma inusitada quando não tiver mais esse veículo. E se perceber afortunada por notar que a herança não fica para os seus e nem os amaldiçoa a partir das formas como ela foi obtida. Senão ela vai consigo, para a possibilidade em uma nova manifestação, você fazer com que ela aconteça. É muito curioso isso, mas aqui tem uma pegadinha nesse slide que você propõe. Esse coparticipantes, porque essa coparticipação pode acontecer puramente dentro de um princípio darwinista, onde o homem se percebe a coroa da criação e o topo da racionalidade, né? O topo da linha evolutiva, a primeira linha do veículo que está sendo lançado. E dentro de uma perspectiva do ver para crer, isso é verdade. Mas e aquilo que não está dado? E aquilo que é o espiritual, com o qual a gente também coparticipa? As hierarquias espirituais, que são os próprios signos zodiacais que as representam. Se essa coparticipação não levar em conta essas forças, a gente pode se perceber em algum momento da vida na situação do filho pródigo, naquele que achou que se garantia, naquele que achou que o humano era a coroa da criação. E nessa mesma medida perceber que você vive em profunda desgraça, porque você não conta com a comunhão com essas forças que estão ao nosso lado. Então, essa coparticipação, ela envolve o crer para ver de novo. Os anjos, os arcanjos, os senhores da mente e todos esses seres, né, que comungam conosco. Quanto mais nós aprendermos a nos aliançar, estabelecer alianças com as hierarquias que nos criaram, mais conscientes e cooperadores coparticipamos. Isso. E olha só, quando você começou a falar em aliançar, eu já fiquei aqui na expectativa, né? Porque veio junto com você, né? Junto com aliançar, o alienar, porque é a contraparte. Se você não estiver disponível a aliançar-se, você vai viver em alienação. E a sua vida vai se mostrar para você em algo que falta ou de algo que você será privado, não como punição, mas com a possibilidade de você perceber o que eu não estou fazendo para que isso não me seja permitido. Esse questionamento se faz possível numa situação de desgraça ou de falta, quando a pessoa não tem
defeito do reclamar, porque o reclamão, ele é um cego, né? Ele não oportuniza a dificuldade para um reencaminhamento espiritual. O reclamão cristaliza sua alienação. E cada vez mais piora, até que ele chega no fundo do poço, como o filho pródigo, e repensa o seu estado. Tem alguma coisa errada nas minhas escolhas. Obrigado, Angel. Maravilha. Maravilha. Olá, Cris. Oi. Bem-vinda. Obrigada. Estamos na reunião do Sol, parte 2. Os entes criados pelo Criador podem conceber novos mundos, como asseverou o nosso Mestre Cristo Jesus. Fareis as coisas que eu faço e ainda maiores fareis. Como é que você interpreta essa frase, Cris? A sua capacidade de superar o Mestre, fazer milagres que abarcam uma realidade mais abrangente que o próprio Cristo. Eu interpreto como algo praticamente impossível. É mesmo? É difícil, né? Você imaginar fazer milagres maiores do que os dele. Só o fato de eu existir, eu já acho que é isso. Você acha difícil de conceber isso? Eu acho. É? Eu acho que se a gente se espelhar nele e conseguir chegar perto, já tá bom. Mas, por exemplo, se você olhar a humanidade coletivamente, quando ela constrói um avião, um celular, coloca um satélite em órbita, ela coletivamente não está fazendo isso? Não deixa de ser milagres, né? Tem razão. Isso lidando com o mundo material. Sim. Imagina quando nós aprendermos a manusear a matéria da região etérica, o mundo do desejo, a matéria do pensamento concreto, aonde nós chegaremos? Nós estamos brincando ainda de massinha aqui. E se a gente pensar que, na verdade, a gente tem ele dentro de nós, depois que ele se entregou em sacrifício e partiu para um outro plano, e tem o diapasão dele que pode entrar em contato com o diapasão que tem dentro de nós, realmente é um potencial de fazer coisas maiores coletivamente. Desse ponto de vista, tem razão. Legal. A matéria presente no cosmos é espírito condensado. Portanto, a matéria é tão sagrada quanto o espírito. É o espírito no estado de matéria de baixa vibração. Porque a vibração original vai reduzindo, se condensando, até atingir um estado mínimo de concretude, de coagulação. Incrível isso, né? Tudo é sagrado. Pensar que o corpo é espírito também. Tudo. Até os objetos, tudo é sagrado. A pedra, a árvore, o gato, o cachorro. E isso vem se condensando desde a Gênese, desde o Gênese do universo, do sistema solar. É um processo extremamente lento, porém eficaz, preciso, equacionado, matemático. Incrível, não? E tudo tem a presença de Deus ali, né? Tudo. Você já ouviu aquela frase? Quem não vê Deus em tudo, não vê Deus em nada. Boa. Maravilhoso. Então, matéria e espírito agrupam-se por afinidade vibratória. Então, quando nós pensamos assim, no planeta Terra, existem continentes. O que é continente? É alguma coisa que contém, não é isso? Certo. Aí nós olhamos a história da evolução da raça humana. As migrações, as populações, as etnias, as culturas, os dialetos. Tudo isso vai acontecendo, essa segmentação, esse espalhamento populacional, segundo afinidade vibratória. Sim, tudo é afinidade vibratória. Os movimentos são de acordo com isso. Então você nasce numa família, num bairro, num estado, num país, num planeta, por afinidade vibratória. Por que você não encarnou em Marte ou em Vênus? Porque a sua afinidade vibratória atual é humana, da Terra. E o homem migra também por afinidade vibratória. Então, às vezes, ele nasce numa família, mas ele vai desenvolvendo uma outra afinidade vibratória e, às vezes, ele
parte para outro lugar e Isso. deixa a família, deixa amigos, vão embora uns, chegam outros, porque nós somos constante transformação. Então, a pessoa que mantém o seu tônus vibratório por comodismo, ele tende a estagnar a sua evolução. Sim, pensando assim, sim. Então, é nossa obrigação sempre melhorar essa frequência, elevar ela até ela virar luz. Nós temos que voltar a ser luz. Nós saímos de uma condição de espírito, houve essa densificação, agora é o caminho de retorno, de sutilização. Sim. Utilizar o conhecimento do signo de Áries, que é onde o Sol se exalta, né? Renovar ou morrer. Isso. Vamos renovar, sempre. Exatamente. Exatamente. Então, a matéria, enquanto aglomera-se, realiza uma dança circular em torno de um centro. Isso em todo o nível de manifestação, em todas as dimensões. Esse movimento em espiral, essa dança cósmica, ela é um padrão universal. Impressionante, né? Sim. O nível atômico, celular, a célula também tem um núcleo, o corpo tem um centro, que é o coração. É importante compreender que tudo isso é uma réplica platônica, é uma cópia platônica de um modelo muito maior. Maravilhoso. Vai elevando a nossa consciência para outros patamares, né? Pensar nesses assuntos. Exatamente. Essa é a ideia. Lembrar a nossa origem, a gente esquece. É. Óbvio, quando você está escovando o dente, você não vai lembrar que você veio de uma galáxia. Não é comum. Os planetas são aglomerados de matéria e espírito por, então, sintonia vibratória. Nós estamos reunidos aqui, nesse ambiente, por sintonia vibratória. E, de alguma forma, quem nos acompanha também. Se não houver essa sintonia, há o quê? Há divergência, há dissonância. Repulsão. E toda dissonância redunda em repulsão. Incrível, não? E na medida que essa circulação, essa dança vai acontecendo, vão se formando as órbitas planetárias, com a luz no centro. E essas órbitas também vão se condensando, se tornando cada vez mais aglutinadas, até assumir uma forma aproximadamente esférica. Mas isso nós temos que lembrar que são bilhões de anos. É um processo super lento. Para que tudo isso? Para nos individualizarmos, para podermos um dia falar, como Cristo disse, eu sou a consciência do ser. Incrível, né? Que trabalhão. É, verdade. Para chegar até aqui, né, Cris? E para voltar até Deus também, né? Então, quanto mais lembrarmos, como você disse, da sacralidade da vida, melhor. Necessário. Necessário. Cada planeta, então, alberga coletivamente ou coletividades de entes em ininterrupta evolução. E essa coletividade se junta por afinidade vibratória. É bom colocar isso na cabeça. Portanto, quando você não gosta de quem está perto de você, você está rejeitando a si mesmo, porque ele é teu semelhante no sentido vibracional. Ele está na mesma frequência que você. Se você o rejeita, você provavelmente tem que cuidar melhor do amor por si mesmo. Você não aprendeu a amar a si mesmo. Enquanto ele está lá, ele está na mesma sintonia vibratória. Agora, às vezes as pessoas se afastam, o universo manda embora para outro caminho, né? E aí é porque não está mais na mesma sintonia. Então a gente não tem que ficar muito pensando nas coisas, né? Lida bem com quem está perto. Se as coisas mudarem, aceita, porque aconteceu por diferença de sintonia vibratória, e assim caminha a humanidade. Não, eu vou discordar de você. Eu acho que a gente tem que pensar nas coisas o tempo todo.
O que a gente não pode ficar é preocupado. É isso, não, eu usei por mal favor, a palavra. Use a palavra certa, senão se A gente apanha. não pode se preocupar com coisas, né? Sim. Com acontecimentos. Deus está cuidando de tudo o tempo todo. Isso. Faça a sua parte bem feita com o que está ao seu alcance. Então, primeiro, é o exercício de adestramento de si mesmo. É o primeiro passo. Sem tem que isso, se nada tornar- feito. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Se você for perfeito, você terá direito de apontar o dedo para o outro. Enquanto você não é perfeito, você não tem esse direito. Cristo podia e criticava as pessoas más porque ele era perfeito. Porque ele e o Pai eram uma coisa só. Criticava os hipócritas porque ele não era hipócrita, né? Isso. Porque os hipócritas fazem mal à saúde. Mas enquanto você for hipócrita, você não tem direito de criticar quem é. Não. Na verdade, enquanto humano, nós temos que ficar que nem os mineiros. Caladinho. Isso. Cada planeta provê condições e abrigos adequados às necessidades particulares dos entes agrupados em selecionadas regiões do sistema solar. Então, da mesma forma que os planetas ocupam órbitas específicas, os continentes da Terra também, as cidades, os estados, as pessoas, é perfeito. É a própria vibração, o som, o verbo, que reúne por afinidade, lembrem sempre disso, você é encaminhado para o local perfeito, conforme o seu diapasão. Você vai ressoar com aquela coletividade que te cerca. Incrível, não? E a nossa tarefa é afinar esse diapasão. Isso. Quanto mais fino, mais musical, no sentido mais elevado ele ficar, melhor vai ser o seu entorno, o seu destino, a sua contribuição para o planeta. Olha só, existe o Cristo cósmico que tem um diapasão, existe um Cristo interno que tem um diapasão, mas está lá, obscurecido. Se a gente for acordando ele, você vai ressoar com o diapasão do Cristo cósmico. Olha que maravilha. Então, o nosso destino, como filho pródigos, é voltar a ter uma consciência cósmica que perdemos. Mas nós perdemos não no sentido de ficar ausente. Nós fomos obrigados a migrar para níveis de matéria mais densificados, justamente para sentirmos essa saudade e esse desejo de retorno. Só que esse retorno implica em voltar muito melhor do que saímos. Tanto é que no retorno do filho pródigo, o pai comemora, faz uma festa. Faz uma festa. Obrigado, Cris. Eu que agradeço. Valeu. Oi, Gabi. Olá. O nosso mestre disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Nós podemos estender essa frase para a Terra, para o sistema solar, para a galáxia, para o universo de 3 dimensões, para o universo de 4, de 5, de 6, de 7 dimensões. É morada que não acaba mais. Opa. E por que a gente reclama? E por que nós temos problemas habitacionais ainda? A gente tem a casa que a nossa consciência permite. E uma coisa que é bacana a gente perceber é como é a nossa casa. Porque como é a nossa casa física mesmo. Se ela é agradável, se ela é alegre. Receptiva, aconchegante, bonita. Né? A primeira coisa é perceber isso. Como que a gente habita o espaço. Por quê? Porque depende muito desse habitar-se nesse espaço que por graça nós temos, é que a gente vai construir a possibilidade de habitar outras moradas. Isso. Primeiro precisa aprender a morar onde você está. Exatamente. Para merecer morar em outras moradas. Como o seu espírito habita o seu corpo. Isso. Boa. Então vamos diminuindo. É agradável estar no seu corpo? Caminhar, sentar, levantar, deitar, acordar?
E é interessante, Maria Gabriela, você me fez lembrar um fato que, na minha opinião, é aterrorizante. Existem pessoas que não têm controle próprio, não sabem habitar, nem seu corpo, Sim. mas querem controlar a vida dos outros. Sim. Você conhece pessoas assim, Maria? Opa! Esse desejo de controlar os outros pode se transformar, e normalmente se transforma, em tirania. Sim, sim. Max Heindel nos explica que quem pratica excessivamente a tirania... Sozinho. Foi nada. Quem pratica sistematicamente a tirania tende, em vidas posteriores, a sofrer de limitações de movimento. Ou seja, vai nascer, vai reencarnar numa kitnet. Aff, Maria. O corpo vai ser uma kitnet apertadinha. Mal e mal tem banheiro. Sim. Então, tem pessoas que você vê que têm hemiplegia, tetraplegia, né? Ou até dificuldade motora em relação a deformações cerebrais. Sim, sim. Que loucura! Então, antes de querer controlar a vida dos outros, né, Maria Gabriela? Né? Aprende a morar na sua casa, é isso? Exatamente. E aí a gente também tem uma ideia do tirano, né? Porque a tirania está muito relacionada ao Sol. Ao Sol, a Júpiter e a Saturno, estou correta? E a Leão, né? Isso. E a gente tem uma ideia do tirano como alguém agressivo, alguém que levanta, tipo um Nero, um déspota, alguém que realmente grita e ofende. Mas tem outras tiranias. Por exemplo, os alérgicos. Os alérgicos impõem aos outros as suas próprias restrições. Isso é uma tirania. Existem tiranias silenciosas, feitas suavemente, tranquilamente, que a gente chega a achar o tirano bravo, agressivo, mandão. Como que vocês me chamam? Mandona e controlona. Mandão e controlão, assim, infantil. Porque existem requintes de crueldades nessas pessoas que vivem doentes, que vivem frágeis, né? Que têm problemas emocionais e que os outros precisam pisar em ovos para lidar com elas, porque tudo é um mimimi, tudo é um problema. E as né? pessoas... Isso também é tirania, Oswaldo. Sim. E as pessoas que fazem chantagem e tirania psicológica. Terrível. Que eu sou... esse é meu terreno. Sim, sim. Sim. Então, a gente precisa também ser esperto e reconhecer as tiranias dos frágeis. Também. Quem se faz de vítima também é tirano. Nossa, pior. Há uma infinidade de exemplos contundentes sobre a reprodução do modelo divino, as cópias platônicas, em diversas escalas de manifestação. E é lindo ver isso. Planetas e luas são moradas para espíritos. A casa do Pai, nada se perde como morada. A natureza astronômica do planeta, a quantidade de satélites naturais ou luas circulando em seu entorno, correspondem aos critérios de desenvolvimento granjeados, né, pelas ondas de vida que ali se distribuem. Então, as ondas de vida, elas solicitam regiões adequadas ao seu grau de consciência e desenvolvimento. Então, por exemplo, vamos pegar o oceano. Existem seres abissais do oceano. Existem criaturas marinhas que vivem numa profundidade insuportável, de uma pressão imensa, e que não enxergam, por exemplo, porque a luz solar não chega. Olha que curioso, que tipo de morada é essa para aquele tipo de onda de vida? Você fala, mas é inabitável. Sim, é inabitável para nós, para eles é perfeita.
Não é lindo? Maravilhoso. O fundo do oceano é um outro universo. Sim. Quando encarnamos desde a gestação, recebemos uma parcela da realidade já constituída ao longo da história da evolução cósmica. Por isso que nós precisamos honrar pai e mãe. A herança que nós temos é uma herança que foi cultivada durante muitas eras. Deu trabalho. É preciso muito respeito em relação a isso. Sim. Olha a evolução genética do corpo, biológica. É uma coisa impressionante. Quando a gente fala pai e mãe, a gente não está falando o pai e a mãe direto. Nós estamos falando todos os representantes hierárquicos do masculino e do feminino desde o princípio. Isso. Exatamente. Por consonância evolutiva, somos elementos integrantes do conjunto de entes manifestados em cada lar celeste. É isso, Maria Gabriela? Maravilhoso. Quer acrescentar algo? Tá tranquilo. Obrigado. Valeu, Gabi. Obrigado, amigos e companheiros do canal. Um ótimo final de quinta-feira. Desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. E na vossa também. Muito obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.